parceria com o George LaForge, né? Então, esse é o grande defeito para mim do episódio, dele ser... mas a gente tem que dar o desconto, claro, na primeira temporada a série está sendo construída, né? E evidentemente que é um episódio monstro da semana, né? Surge aquela dificuldade ali, eles resolvem, deu episódio seguinte, pode ver. Então é o problema. Aí eu concordo com a ideia eu discordo do Piller em relação ao Alexander Siddig, mas concordo com o Ber em relação a essa percepção, né, do episódio ser um episódio genérico, talvez, né? Não sei se seria uma palavra precisa. O que vocês pensam sobre isso? Pô, Carol, tá quietinha. Deixa a Carol falar. Pode falar, Carol, pode falar, Carol. Pra ser sincera, eu gostei bastante do episódio, como eu comentei anteriormente. Tem um aspecto só que eu acho que acabou escapando, assim. E eu acho que o grande problema, no geral, é a questão da atuação do Siddig nesse começo, que ele não tá ainda, acho que 100%, o Dr. Bashir ainda tá muito cru, né, muito verde, foi a expressão que você utilizou. Então, para mim, na minha percepção, não foi um episódio genérico, até porque tem várias questões ali que eu achei bastante interessantes, principalmente essa questão científica, como eles desenvolvem e tudo mais. Então, eu discordo com ele nesse aspecto. E os meus companheiros, hein? Tem uma coisa interessante. Eu falei do monstro da semana e o Marcelo pegou aqui o Arquivo X em Deep Space Nine. É bem isso. Perfeita. Poderia ser um episódio de Arquivo X também. Mas ainda é Deep Space Nine, porque uma das coisas que Deep Space Nine tem de melhor é a noção de continuidade. Então, se no episódio passado a Keiko e o O'Brien tinham saído, aliás, o O'Brien, né, tem uma sogra de 100 anos, caramba, coisa louca, né? A sogra do cara vai fazer 100 anos, nossa. Eu lembro da família Dinossauro, que tinha o Dino, que o Dino queria empurrar a sogra dele no penhasco e tal, né? O O'Brien é o contrário, o O'Brien abraça a sogra, né? O O'Brien é o cara de gente boa, é o cara da galera mesmo. Né? Mas isso aí, só um comentário, essa questão da sogra aí. Então, lá no século 24, as mulheres conseguem gerar bebês com 70 anos. Né? Pelo menos as mulheres. Porque a Keiko, quantos anos a Keiko tem? Ele 30 e poucos, 35. E a mãe tem 100? A mãe teve ela com 65 anos, se a gente pensar que ela tem 35. Rapaz, é verdade. Pode ser mãe adotiva. Pode ser mãe adotiva, é verdade. Pode ser, é possível. É verdade. Ou a Keiko é muito mais velha do que a gente imaginou. Né? Ou ao contrário, ela que é muito mais velha. Aliás, ela tá maravilhosa, a Rosalind Shaw, maravilhosa em O Problema dos Três Corpos. Se vocês não querem ver a série, mas vejam por ela, assim que ela mata a pau. E aí, né, aquela coisa que a gente estava falando antes, como seria legal ver mais atores, agora tá ela no Problema dos Três Corpos. Eu vou ver só papel. Por isso. Né? Vou ver só por isso. E a continuidade, né? Que eu acho que o Deep Space Nine tem de tão legal é essa questão que a gente sempre fica com a sensação de que o episódio anterior surte efeito nesse, né? Então a gente não vê ali nem o O'Brien, nem a sua esposa, nem a sua família, porque eles ainda estão viajando. Isso é legal, né? Isso é bacana. Muito bem. Vamos ver o que o Marcelo está falando aqui sobre o Siddig. Lembro dele bastante como Rami al-Assad, 24 Horas, uma série controversa pela sua islamofobia, mas fora isso, bem executada. Nunca assisti. Acho que só alguma coisa assim chegava, estava dando na TV. Dariane, o episódio é tecnológico, biotecnologia, muito interessante, sem as tramas que desenvolvem os arcos de cada persona, mas que a cena de Cisco e o Aldo fazem base da infraestrutura da estação. Então é bem isso que eu estava pensando, aí a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois aqui da parte da produção, sobre os elementos que realmente são de Deep Space Nine, que fazem o episódio, né, ser um episódio de Deep Space Nine. Para fechar aqui, gente, então, deixa eu ver o que temos mais. O Armin Shimmerman, aquilo que eu já tinha antecipado um pouco, né? Ele gostou muito, né? O ator sempre gosta dessa coisa de ser mais dramático, mais voltado para o vilão, né? É um desafio, né? Assim, interessante, né? Então ele diz que ele gostou porque explorou uma faceta mais sombria do Quark, e aí ele remete ao Quark do primeiro episódio, do piloto. Ele diz que é um Quark que está mais parecido com aquele Quark inicial, né? Realmente mais barra pesada, assim. E ele prefere, né? Claro que ele fez a jornada dele aí em Deep Space Nine,
interpretando um personagem cômico, mas ele também achou interessante essa coisa de ir para parte mais dramática, né? Aquela cena dele do Odo, e ele diz, é fantástico, ele diz que o Odo gostaria que todo mundo fosse triste e solitário como ele. Que horror, tadinho do Odo. E para fechar, o Siddig, né? E aí tem uma coisa extremamente interessante nesse episódio, que ele já estava com essas dificuldades, eu acho que então já estavam até sabotando ele, abre margem para a gente pensar nisso, porque deram um roteiro para ele um dia antes de iniciar as filmagens, né? Então ele não conseguiu se preparar, ele não teve tempo para se preparar, né, para o personagem mesmo, né, criar o personagem. E aí, outra coisa que aconteceu é que ele, toda aquela parte final, que ele está na nave, né, ele fez uma escolha de voz que, quando eles finalizaram, ninguém gostou. O Rick Berman, inclusive, diz que ele fez uma voz do Bela Lugosi. E isso, para mim, não é demérito, isso para mim é até um elogio. Só que o Rick Berman é um cara que eu vejo bem ser um cara que faz bullying com o Bela Lugosi, né? E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram que pegar ele e dublar tudo de novo, né? Foi para o estúdio e gravou toda aquela cena lá, mas é impressionante como eles fazem de uma maneira perfeita, que tu não percebe, né? A voz dele, ele gravou todas as falas, daí com outra voz, né? Porque eles não gostaram da voz. E eu imagino que isso aí deve ter sido também um momento bem complicado para ele, né? Então, fico assim com um certo dó, né, do que estava acontecendo com ele na primeira temporada, né? E aí, finalmente, depois ele vai, né, vai deslanchar realmente, vai se tornar aí um personagem e um ator também muito respeitado dentro da série, né? Vocês